E aí pessoal, você sabe me dizer o que é o número primo? Como identificar o número primo? Por exemplo, o número 29 é um número primo? O número 27 é um número primo? Bom, hoje você vai saber o que é o número primo, como identificar o número primo. Eu só peço que você clique em gostei e se inscreva aqui no nosso canal. Bom, vou te responder a primeira pergunta, que é o seguinte: o que é o número primo? Bom, é um número natural que possui apenas dois divisores distintos. E eu já vou frisar, deixar bem claro na sua cabeça que eu não coloquei a palavra apenas na definição para enfeitar aqui a minha definição. Eu coloquei porque ela é necessária, para que você entenda que para que um número seja primo, você precisa ter apenas, unicamente, dois divisores distintos. Professor, mas o que é divisor? Bom, se você não sabe o que é divisor, eu gravei duas aulas sobre o que são divisores. Aliás, uma aula foi sobre o que é divisores e outra aula só de exercícios envolvendo divisores, para que quando você chegue aqui, você já saiba o que são divisores. Então peço que você clique no link que eu vou deixar aqui na descrição, assista essas aulas antes de assistir aulas sobre os números primos. Bom, de posse disso, de posse que você sabe o que são divisores, para você identificar se o número é primo ou não, basta identificar se ele possui ou não dois divisores, apenas dois divisores. Porque esse apenas está me excluindo os números que tiver três divisores. Se tem três divisores, não é número primo. Se tiver quatro divisores, não é número primo. Se tiver um divisor, não é número primo. Precisa ter apenas dois divisores distintos, Tem que ser distintos. Por exemplo, vamos analisar aqui essa lista do número 1 até o número 10 e verificar quais desses 10 números são números primos à luz dessa definição aqui. Bom, o número 1, ele possui apenas um divisor, que é o próprio número 1. Eu só consigo pegar 1 e dividir por 1. Eu não consigo pegar 1 e dividir por 2, por exemplo. Não dá para pegar 1 e dividir por 3. Essa conta não vai dar exata, portanto, o número 1 só tem um divisor. Mas a minha definição diz que eu tenho que ter dois divisores distintos. Então, o número 1 é primo? Claro que não é primo, porque ele só tem um divisor. Vamos para o número 2. Bom, o número 2 aqui possui dois divisores. Quem são? O número 1 e o próprio número 2. Por quê? 2 dá para dividir por 1, 2 dá para dividir por 2. Conclusão, o número 2 possui dois divisores distintos. Apenas dois divisores? Apenas dois divisores. Conclusão, o número 2 é o número primo. Será que o número 3 é um número primo? Bom, para ser um número primo tem que ter dois divisores distintos, apenas dois divisores distintos. Quais são os divisores do 3? É o número 1 e o número 3. Não existe mais nenhum divisor, eu não consigo pegar 3 e dividir por 2, por exemplo. 3 só dá para dividir por 1, 3 só dá para dividir por 3. Conclusão, o número 3 é o número primo. Estou circulando aqui todos os números primos. Então o número 1 não é primo, até agora nós temos dois números primos aqui. Vamos para o número 4. Quais são os divisores naturais do número 4? Nós temos o número 1, nós temos o número 2, nós temos também aqui o número 4. Perceba que nós temos o número 4, três divisores. 1, 2, 3. Para ser um número primo tem que ter apenas, frisando aqui a palavra apenas, dois divisores distintos. Como aqui eu tenho 3, conclusão, o número 4 não é o número primo. Número 5, vamos lá para o número 5. O número 5 nós temos o número 1 e o número 5. Você não consegue dividir 5 por 2, você não consegue dividir 5 por 3, você só consegue dividir 5 por 1 e por ele mesmo. E aí, então, a gente diz que o número 5 também é um número primo, porque ele tem dois divisores. Perceba que os números primos, ele tem essa característica de dividir por 1 e por ele mesmo. Por 1, por ele mesmo. Por 1 e por ele mesmo. Não vai ter mais nenhum número aqui entre 1 e 5. Só vai ter esse número 1 e o número 5 para ser divisor do número 5. Conclusão, o número 5 também é um número primo, porque a definição diz que para ser um número primo, esse número natural possui apenas dois divisores distintos. Nós temos aqui na nossa lista até agora o número 2, 3 e 5. Vamos agora para o número 6. Quais são os divisores do número 6? Nós temos o 1, o 2, o 3 e o próprio número 6. Eu não consigo dividir 6 por 4, não consigo dividir 6 por 5, eu consigo dividir 6 por 1. Essa conta dá exata, 6 por 2, essa conta dá exata, por 3 e por 6 também. Qual é a conclusão? Que o número 6 possui quantos divisores? 1, 2, 3, 4. Não possui, então, apenas dois divisores distintos. Ele possui mais do que dois divisores distintos. Conclusão, o número 6 não é um número primo. O número 7 possui quantos divisores? Possui o número 1
e o número 7. Olha só, o número 7 não dá para dividir por 2, porque esse número é ímpar, não é par. O número 7 não dá para dividir por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Eu só consigo dividir o 7 por 1 e por ele mesmo, que é o próprio número 7. Conclusão, ele possui apenas dois divisores distintos. Vou circular porque esse número 7 é número primo também. O número 8 possui quais divisores? O número 1 possui o número 2, possui o número 4 e possui também o número 8. Perceba que o 8 dá para dividir por 1, o 8 dá para dividir por 2, o 8 dá para dividir por 4 e também por 8. Ele possui então 4 divisores naturais. Conclusão, o número 8 não pode ser um número primo, porque para ser um número primo, o número possui apenas dois divisores distintos. O número 9 é um número que a maioria dos alunos, quando está aprendendo o que é um número primo, acaba errando, porque acha que o 9 é um número primo. Mas veja, quais são os divisores do número 9? É o número 1, o 3 e o próprio 9. Professor, o 9 dá para dividir por 3? Dá não? 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9. Então, se o 9 tem 3 divisores e não apenas 2 divisores, então o número 9 não é um número primo. E o número 10, para a gente finalizar a nossa lista aqui dos 10 primeiros números, veja, os divisores do número 10 é o número 1, o número 2, o número 5 e o próprio número 10. Nós temos também aqui 4 divisores naturais. Conclusão, que o número 10 não é um número primo. Por quê, professor? Porque para ser número primo tem que possuir apenas 2 divisores distintos. Então, pessoal, os números primos são basicamente isso. Você precisa verificar se o número possui apenas 2 divisores distintos. Então, veja que o conceito de número primo é simples. Difícil mesmo é identificar se o número é primo, né? Então, aqui, eu coloquei aqui em cima a lista dos primeiros números primos que você precisa saber. 2, 3, 5 e 7, a gente já verificou aqui, ó. 2, 3, 5 e 7 a gente verificou. Depois do número 7, o próximo número primo seria o número 11, depois do 11 o 13, depois do 13 o 17, depois do 17 o 19 e assim por diante, porque os números primos são infinitos. Mas a pergunta que todo mundo faz e ninguém responde é: será que o número 27 é um número primo? Será que o número 95 é um número primo? Será que o número 29 é um número primo? Bom, para identificar se o número é ou não primo, muito importante você ter na sua cabeça os critérios de divisibilidade que vão te ajudar bastante. Por que vai te ajudar? Olha só, eu sei que todo número, quando eu vou procurar os divisores, começa com 1, eu sei que vai começar com 1 e vai terminar com o próprio número. A pergunta é, será que existe algum número que está aqui dentro, entre o número 1 e o 27, que é divisor de 27? Porque para ser primo eu só poderia ter o 1 e o próprio 27, certo? Então a gente vai analisar se tem algum número entre o número 1 e o 27 que é divisor do 27. Se eu encontrar pelo menos um, a gente já elimina o 27 como sendo um número primo. Veja, vou utilizar os critérios de divisibilidade. Será que o número 27 é divisível por 2? Para ser divisível por 2, basta que esse número seja par. O número 27 não dá para dividir por 2. Mas será que o número 27 dá para dividir por 3? Vamos usar o critério de divisibilidade por 3. A gente soma os algarismos, que no caso aqui é 2 mais 7, dá 9, e verifica se o número 9 é divisível por 3. No caso é, porque 9 dá para dividir por 3. Conclusão, o número 27 também dá para dividir por 3. Pronto, a sua questão já acabou. Eu sei te dizer se o número 27 é primo ou não, porque esse número tem no mínimo 3 divisores, ó, 1, 3 e 27. Se eu sei que ele tem mais do que 2 divisores, tu não precisa verificar os outros divisores, porque para ser número primo só pode ter 2 divisores. Então a gente já acabou de eliminar a possibilidade do 27 ser número primo. Então o 27 aqui não é primo. Será que o número 95 é primo? Bom, eu sei que os primeiros divisores que eu tenho que anotar é o número 1 e o 95. A pergunta que todo mundo faz e ninguém responde é se existe algum número entre 1 e 95 que é divisor de 95. Mas perceba que esse número terminou em 5. E eu te falei que quando o número terminar em 0 ou 5, esse número é divisível por 5. Então eu já posso colocar o número 5 aqui. Eu não sei se tem outros divisores, eu teria que testar, mas isso não importa. O importante é que ele vai ter pelo menos aqui 3 divisores. E para ser um número primo tem que ter apenas 2 divisores. Conclusão, que o número 95 aqui não é primo. Não é primo. Então, para identificar que ele não é primo é simples demais. Por quê? Porque basta a gente verificar se ele entra em uma daquelas regras dos critérios de divisibilidade. Será que o número 29 é um número primo? Vamos lá. Eu sei que para ser um número primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Será que existe algum outro número que vai poder dividir o 29 aqui? Algum outro número que vai ser divisor de 29? Vamos testar o 2. 29 é par, não dá para dividir por 2. Vamos testar o 3.
2 mais 9, vamos somar os algarismos, 2 mais 9, isso aqui dá 11. Só que o número 11 não está na tabuada do 3, o número 11 não é divisível por 3. Será que dá para dividir por 5, que é o próximo número primo, né? A gente vai testando pelos números primos. 25 não dá para dividir por 5, 29 não dá para dividir por 5, porque não termina em 0 e nem 5. Então, 29 também não é divisível por 5. Será que dá para dividir 29 por 7? Bom, aí a gente teria que testar. Será que 29 dá para dividir por 7? Bom, na tabuada do 7, eu sei que aqui eu coloco 4, porque 4 vezes 7 dá 28. E se você subtrair, vai deixar resto 1. Então, essa divisão aqui não deu uma divisão exata. Será que o 29 dá para dividir por 11? Também não dá, porque 11 mais 11 dá 22. E 22 mais 11 daria 33. Então, 29 não entra. Se você também tentar o 13, veja lá, 13 mais 13, 26. 26 mais 13, 39. Também não dá. E aí você poderia também tentar o 17. A partir do 17 você já consegue verificar que esse número não consegue ser divisível por nenhum número que está aqui nessa lista. Então 29 de fato só tem apenas 2 divisores, que é o número 1 e 29. Então o número 29 aqui, ele de fato é o número primo. Então a conclusão nessa nossa análise, que é muito mais fácil você verificar que esse número não é primo. Basta utilizar os critérios de divisibilidade. Caso ele seja primo, você vai ter que ficar testando. Será que o número 2 dá para dividir? Será que dá para dividir por 3, por 5, por 7? E aí você vai testando e você vai verificar que esse número não vai ter nenhum desses divisores. Então esse número vai ser primo. Beleza, gente? Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido essa aula. Se você gostou, já clique em gostei aqui, se inscreve no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, @aportamatemática. A gente se vê na próxima, então valeu!